Jesus. Tudo, absolutamente tudo, se conecta nele. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Tudo se conecta em Jesus. Se você pudesse colocar de pé nesse momento, em reverência à leitura da palavra do Senhor, abrir comigo em João 3, 16 e 17, um texto muito conhecido e para muitos sabem até de cor esse texto. E por favor mantenha a sua Bíblia aberta em João, no capítulo 3. E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui por um único motivo: render graças e louvor ao Senhor. Te peço, ó Pai, que eu seja apenas um mensageiro, que todos os olhos aqui estejam fixos no Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que cada coração possa ser um terreno fértil da sua palavra, que é viva e eficaz. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, para trazer vida, alegria e esperança no Senhor. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Quadragésimo terceiro livro da Bíblia, o quarto livro do Evangelho. Esse livro relatado pelo apóstolo João, não João Batista, aquele que clamava no deserto, não, João, aquele que auto se intitulou amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava. João escreveu esse evangelho com o objetivo de mostrar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, o Deus encarnado. Diferente dos outros evangelhos, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, que compartilham do mesmo acontecimento em visões diferentes. João não, o evangelho de João é diferente. O evangelho de João não tem genealogia, não tem muito das parábolas que Jesus contou. Ele é apresentado sem genealogia, pois ele não tem início e nem fim. Tudo isso para que as pessoas viessem a crer nele como Salvador, tendo assim a vida eterna através do seu amor. E com base nesse esforço do apóstolo João, ao escrever o Evangelho de Jesus na visão dele, eu gostaria de explanar com vocês de forma muito prática, porque tudo se conecta em Jesus. E em primeiro lugar, tudo se conecta em Jesus, porque tudo começa em Jesus. Olha como João inicia. No capítulo 1, no verso 1, ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido criado. Ele é o Verbo, a palavra de Deus, antes mesmo do tempo existir, antes mesmo de tudo, Jesus já era Deus. Já estava na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Quando João escreve que no princípio era o Verbo, ele estava
revelando para os leitores e para os ouvintes da igreja que estava sendo dispersa, a igreja perseguida no primeiro século, e para a igreja em pleno século 21, em 2025, que Jesus não é apenas parte da história, Jesus é o autor da história. Tudo começa em Jesus. Quando colocamos Jesus no início de nossos dias, decisões, relacionamentos, estamos nos alinhando com o propósito eterno de Deus. Tudo começa em Jesus porque nele há a origem da vida, da luz, da verdade, da salvação. Em João 14, no versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus estava estabelecendo ali princípios claros, que tudo começa em Jesus. Assim como o universo e toda a criação teve início por meio dele, a nossa vida começa quando verdadeiramente temos um encontro com ele. A nossa vida começa, o ponto de partida para a transformação, para a cura, para a libertação, para a paz que excede todo entendimento, começa quando encontramos verdadeiramente com Jesus. Tudo começa em Jesus. Mas eu preciso falar algo com você, que muitas vezes de uma maneira acelerada, nós somos a geração 2x, 4x, 10x, nós queremos tudo para ontem, nós plantamos e queremos colher amanhã. Nós falamos que queremos ter intimidade com o céu, colocamos na parede, colocamos muitas vezes estampado em camisas, nós realizamos conferências, mas Deus requer de nós não mover, Ele requer de nós permanência. Para de fato ter um encontro com Jesus, nós precisamos permanecer. Nós não podemos mover por campanhas apenas, nós não podemos buscar ao Senhor em consagração, em oração, em leitura da palavra, apenas num preparo de um retiro, apenas num preparo de uma conferência. Nós precisamos permanecer por quem Ele é. Algo que marcou muito a minha vida no começo desse ano, na nossa campanha, o lugar certo é o lugar secreto. O autor do livro, O Segredo do Lugar Secreto, Bob Sorge, trouxe um segredo que queimou muito ao meu coração, que é o segredo de permanecer na presença. Quando você encontra com Jesus, esse encontro te move a permanecer na presença. Permanecer apesar da batalha. Permanecer apesar do cansaço. Permanecer apesar da falha. Permanecer apesar do sofrimento. Permanecer apesar da solidão. Permanecer apesar da traição. Permanecer independente daquilo que fizeram com você. Tão somente permanecer na presença. Porque no lugar secreto, aos pés de Jesus, nós simplesmente permanecemos. Quando entendemos que tudo começa em Jesus, a nossa alma começa a clamar por essa permanência. E a pergunta que fica é: você tem permanecido? Ou você parou na campanha? Ou você parou no preparo da conferência? Você tem permanecido independente de seu líder, seu pastor? Tem falado: olha, precisamos orar mais, precisamos ter mais tempo a sós com Deus, TSD, precisamos buscar mais intimidade com Deus.
A nossa permanência não pode simplesmente ser um cheque de compromissos do dia. A nossa permanência aos pés de Jesus tem que ser de fato aquilo que nos move. Eu tenho aprendido a cada dia, isso me moveu muito quando escutei um pastor falando numa mensagem, que ele falou que ele mudou a oração dele. Antes ele, ao orar pela manhã, ele apresentava seus compromissos, a sua agenda, e falava assim: Senhor, abençoe a minha agenda, abençoe os meus compromissos. Irmãos, há algum pecado nisso? Não, ele estava ali aos pés de Jesus, pedindo a bênção do Senhor sobre a agenda dele. Mas tudo mudou quando o Espírito Santo moveu a orar diferente. E ele compartilhou isso, ele falou: olha, Senhor, aqui está a minha agenda, os meus compromissos, mas o meu pedido ao Senhor é que eu esteja hoje no centro da sua vontade, que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça hoje. E quando você começa a fazer isso e a ser intencional nisso, muitas vezes a sua agenda ela é mudada, de forma responsável, porque nosso Deus é um Deus responsável. Você vai ter os seus compromissos, seus horários a cumprir, mas muitas vezes você vai ter que adequar a sua agenda, o seu envio de e-mail, a sua reunião, para ouvir um irmão, para ouvir uma pessoa, para ser um canal de bênção. Escute só, muitas vezes Deus usa da sua profissão como disfarce, para que a glória dele seja manifesta. Muitas vezes Deus te colocou nesse lugar, nesse contexto, para que você seja boca de Deus, para que você possa transbordar daquilo que Deus regenerou em sua vida, através de Jesus. Mas para isso, nós precisamos sair da superficialidade, e de fato buscar profundidade, em intimidade ao Senhor. Contemplar a cada dia Jesus como autor e consumador da nossa história. Eu te convido a fazer essa oração, uma oração que eu confesso que é perigosa, mas é uma oração que te coloca no centro da vontade de Deus. E se prepare muitas vezes para sair da zona de conforto, se prepare muitas vezes para ser esticado, mas Deus nos capacita. É Ele que coloca palavras em nossa boca, não é sobre a nossa eloquência, não é sobre o nosso muito falar. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo habita dentro de nós, quando confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse Espírito Santo flui em nós e através de nós, e passamos a ser boca de Deus. Passamos a ser os apóstolos dessa geração. Isso não é exclusivo para o pastor, não é exclusivo para o líder, não, isso é para todos. Todos que se reconhecem como discípulos de Cristo. Mas para isso, precisamos entender que tudo começa em Jesus. E eu aprendo em segundo lugar, que tudo se conecta em Jesus, porque tudo só faz sentido em Jesus. Tudo só faz sentido em Jesus. No início do capítulo 3, eu falei para você deixar a Bíblia aberta. E por favor, pode acompanhar também aqui no telão. Mas no capítulo 3, é relatado um diálogo. Um diálogo que somente João destaca esse diálogo, que é o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E olha o que diz a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e ainda não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Um líder religioso, um fariseu, uma autoridade, um líder que era rigoroso na observância da lei, um membro do Sinédrio, o conselho judaico que governava assuntos religiosos e civil. Ele foi ter um encontro com Jesus à noite, possivelmente por medo de represálias, ou de repente não queria ser incomodado, queria ter uma conversa mais reservada com Jesus. Eu não sei qual o propósito do coração dele, e a Bíblia não deixa claro sobre isso. Se ele estava com medo de represália, ou queria ter um tempo ali, só ele e Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus, e não entende, quando Jesus fala: é necessário que você nasça de novo. Como alguém pode nascer sendo velho? Jesus explica ali de forma muito clara que esse novo nascimento é espiritual, da água e do Espírito, não algo físico. O nascimento é uma transformação interior, de dentro para fora. Nascer da água e do Espírito é interpretado como o batismo e a ação do Espírito Santo. A salvação não vem por mérito, não vem por tradição religiosa, não vem por observar a lei e cumprir a lei. O que Jesus está falando é que a salvação só vem pela fé no Filho de Deus. A salvação só vem através de Jesus. Mas a verdade é que muitas pessoas tentam o tempo todo montar o quebra-cabeça da vida sem a peça central. Podem ter sucesso, religião, até uma boa família, podem ser pessoas boas, mas deixa eu te falar, sem Jesus nada se encaixa. Nada se encaixa. A palavra vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, verso 16 e 17, que nele foram criadas todas as coisas, e tudo subsiste por meio dele. Sem Jesus, há confusão. Com Jesus, há direção. Sem Jesus, tudo se fragmenta. Com ele, tudo se alinha. Tudo faz sentido em Jesus. Escute isso. Quando Jesus verdadeiramente está no centro da sua vida, quando Ele de fato está no centro da sua vida, o caos encontra a ordem e o vazio encontra propósito. O caos encontra a ordem, o vazio encontra propósito, porque esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. O vazio da minha alma e da sua alma não é preenchido pela riqueza desse mundo.
não é preenchido pelos prazeres desse mundo, não é preenchido pelo poder desse mundo. O vazio de nossas almas é preenchido por Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tudo faz sentido em Jesus. Ele é o motivo de estarmos aqui. Por que você está na igreja todo domingo? Por que você abre a sua casa para a célula? Por que você vai abrir uma casa de fé? Por quê? Por quê? Porque você encontrou sentido em Jesus. Spurgeon fala algo muito forte, que ele diz assim, olha, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho significa as boas novas. Sabe o que é o Evangelho, pastor Lucas? O Evangelho nada mais é do que um mendigo contando para outro mendigo onde encontrou pão. Isso é o Evangelho. Nós encontramos o pão da vida é Jesus. Jesus é o pão da vida. Somente nele tudo faz sentido. Se não for ele o sentido de tudo, é apenas protocolo. Estar aqui falando para vocês é apenas protocolo. Estar aqui cantando é apenas protocolo. Estar abrindo a sua casa, se Jesus não for o centro, é apenas protocolo. Ministrar curso de família, ministrar para jovens, adolescentes, se Jesus não for o centro, é apenas protocolo. Tudo faz sentido em Jesus. Quando encontramos propósito em Jesus. Eu aprendo em terceiro e penúltimo lugar, que tudo se conecta em Jesus, porque tudo se reconcilia em Jesus. A nossa reconciliação está em Jesus. Olha o que diz o verso 17, que nós lemos no início. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio para restaurar conexões que estavam quebradas. Jesus veio para restaurar aquilo que estava quebrado. O pecado havia nos separado de Deus. Mas a cruz de Jesus reconectou o céu com a terra. Tudo é conectado, de fato, em Jesus. Tudo está conectado, de fato, na cruz de Jesus. E deixa eu te falar algo. A cruz é a mensagem mais poderosa do universo. A cruz é a mensagem mais poderosa do universo. Sabe por quê? Porque ela não resolve apenas um problema momentâneo. Ela não resolve apenas seu sofrimento momentâneo, a sua dor momentânea, não. Ela é suficientemente poderosa para resolver o problema da eternidade. A cruz é a mensagem mais poderosa do universo, porque ela nos dá o que nada e nem ninguém nesse mundo pode nos dar, que é o perdão dos nossos pecados e o passaporte para os céus. Você pode celebrar a cruz de Jesus por isso? Você pode celebrar a cruz de Jesus por isso? Mas deixa eu te falar algo. Sabia que milhares de pessoas morreram por crucificação, que era uma pena de morte do Império Romano? Milhares de pessoas morreram antes de Jesus na cruz. Milhares de pessoas morreram depois de Jesus na cruz. Então aqui está a chave. A chave não está na cruz em si. A chave está em quem estava naquela cruz: Jesus. Aquele que era, aquele que é e aquele que vai vir. Porque Ele venceu a morte. Ele reconectou a nossa vida com o Pai. Sob as suas pisaduras nós somos sarados. Paul Washer, um pastor reformado, certa vez disse algo muito forte. Ele diz assim: eu tenho dado a Deus
eu posso trazer no pessoal. Eu gosto de ler a Bíblia, meus irmãos, muitas vezes no pessoal, me colocando naquela cena. Eu te convido a fazer isso também. Você sai muitas vezes de um telespectador e passa a ser parte. E Paul Washer diz assim: olha, eu tenho dado incontáveis razões para Deus não me amar. Eu, Whindersson, tenho dado a Deus incontáveis razões para Ele não me amar. Mas sabe qual é a verdade? Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudar o amor dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Todos nós temos dado a Deus incontáveis razões para Ele não nos amar mais, para Ele desistir de nós, mas nada disso tem sido forte o suficiente para mudar o amor dele. O amor dele é imutável, o amor dele é eterno, o amor dele é fraternal, um amor ágape, um amor sacrificial, o amor de Jesus por cada um de nós. Irmãos, a cruz de Jesus não é sobre uma mensagem legal, bacana, empolgante. A mensagem da cruz de Jesus é o poder de Deus na terra, é a manifestação do poder de Deus na terra, porque ela une o homem a Deus e separa do pecado. Tudo se reconcilia em Jesus. Todos nós. A palavra vai dizer que todos nós, sem exceção. Em Romanos, no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Por isso foi necessário que Deus enviasse o que Ele tinha de melhor, o sacrifício perfeito. Jesus veio para ser a ponte, o caminho da reconciliação do homem com Deus. Na cruz, Jesus ligou o que havia sido desligado e conectou novamente o que havia sido separado. Portanto, meus amados, tudo se reconcilia em Jesus. Não é o nosso mérito, não é as nossas boas ações, é o sacrifício de Jesus naquela cruz, que perdoou os nossos pecados. E quando aceitamos aquele sacrifício verdadeiramente, nos garante um passaporte nos céus. A cruz não resolve apenas o momentâneo sofrimento, não. Ele resolve o problema da eternidade. Em Jesus nós temos a paz que excede todo o entendimento humano. Somente em Jesus a palavra vai dizer que o nosso coração e a nossa mente é guardado. Filipenses capítulo 4. Mas para isso, nós precisamos olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus e nos colocar diante dele. Pode ser que você já ouviu essa mensagem tantas vezes, já ouviu falar da cruz de Jesus, já fez sinal da cruz, já aprendeu tanto sobre a cruz, mas não é aquilo que você aprendeu, não, é aquilo que você exercita todos os dias. Todos os dias nós precisamos decidir, olhar para o sacrifício de Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados e ser grato pelo teu amor, ser grato pela tua misericórdia. Mas por fim, tudo se conecta em Jesus, porque tudo termina em Jesus. Após o diálogo com Nicodemos, o texto mostra Jesus e seus discípulos batizando. Eles estavam batizando, e ali começa a ter um diálogo, e surge uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu, que a Bíblia não fala quem é, sobre a purificação.
E eles vão até João para falar que Jesus também estava batizando. E começam a questionar João, que pessoas estão deixando de seguir João para seguir Jesus. Isso é muito forte, irmãos, porque aqui vem a essência do cristão. Aqui João, de forma muito simples, ele entendeu o seu papel. Ele entendeu o seu papel, ele falou, ele entendeu claramente que ele era apenas um precursor. Ele era apenas aqueles que estava preparando o caminho. Ele não era o Cristo, mas ele era aquele que estava preparando o caminho. E João faz uma declaração muito forte no versículo 30 desse capítulo 3, que ele fala assim: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Não é sobre mim, não é sobre minha capacidade, não é sobre minha eloquência, não é sobre as minhas características, não é sobre o caminho que estou preparando, é sobre Jesus. Sejamos João Batista nessa manhã, aquele que prepara o caminho, aquele que aponta para Jesus, que possamos não formar discípulos de nós mesmos, mas discípulos de Cristo, que possamos perder seguidores de nós mesmos e fazer seguidores de Jesus. Em nossas vidas, muitas vezes nós queremos ser o centro da atenção. Muitas vezes nós queremos ser o centro da atenção. E infelizmente, de forma muito sorrateira, isso vai entrando nas igrejas. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao Espírito Santo de Deus, sensíveis como João orou aqui, que ele falou assim: olha, tudo aqui é seu, essa estrutura aqui é sua, nós somos teu. E quando eu falo que está tudo conectado, nós não combinamos essa oração, ele apenas orou, mas é porque há um Espírito em nós, há um Espírito que flui em nós, e há um Espírito que flui através de nós, e esse é o Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele se faz presente aqui nesse lugar. João não se sentiu ameaçado pelo sucesso de Jesus. João não se sentiu ameaçado. Pelo contrário, ele se alegrou. No versículo 29, ele fala bem assim. Olha que declaração linda. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e agora ela está completa. A sua verdadeira alegria só pode ser completa em Jesus. A palavra vai dizer que nele há plenitude de alegria. Em um mundo tão competitivo, status, riqueza, poder, João nos ensina a nos alegrar com a expansão do reino. João nos ensina a nos alegrar com a expansão do Evangelho, das boas novas. Mesmo que isso signifique que a minha posição humana tenha que diminuir. Mesmo que eu tenha que sacrificar o meu ego. Nós não podemos mais massagear o nosso ego, não, nós precisamos sacrificar o nosso ego. João demonstra isso de forma muito clara, porque João entendeu que o foco não é e nunca era sobre ele. O foco não era sobre aquela voz que clamava no deserto, após um período de silêncio, onde Deus, pelo Espírito Santo dele, leva um homem a começar a clamar no deserto,
e começaram a anunciar aquele que estava por vir. João, desde o ventre da mãe dele, a palavra vai dizer que ele se alegrou quando encontrou a presença de Jesus. E a palavra vai dizer que no nascido de ventre de uma mãe, isso não foi qualquer pessoa que disse, isso foi Jesus. Ninguém é maior do que João, mas no reino ele era o menor. João tinha clareza que o foco não era sobre ele, não era sobre a capacidade dele, não. O foco é e sempre será sobre Cristo sendo exaltado. Cristo sendo exaltado em nossas vidas. É sobre Jesus. E João finaliza esse capítulo 3, que para mim é um capítulo central do Evangelho. João finaliza esse capítulo fazendo uma exortação para a minha vida e para a sua vida. E ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso resume a mensagem do Evangelho. Jesus é o ponto final, o destino, o centro da fé. Não há outro caminho, outra verdade, outra vida. Tudo começa, tudo se mantém e tudo se encerra em Jesus. A minha oração é que nesse dia possamos ter clareza disso, que tudo começa em Jesus e que tudo termina em Jesus. Toda história, toda promessa, toda profecia, todo propósito, tudo, absolutamente tudo, converge em Jesus. Sabe por quê? Porque o último capítulo da Bíblia, escrito pelo mesmo João, quando estava na ilha de Patmos, ele escreveu, quando ele contemplou ali, e cheio do Espírito Santo, ele escreveu algo muito forte, que tem que ser algo que queime nossos corações, quando a gente escutar e ler. Ele escreveu no capítulo 22, no versículo 13 de Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nada escapa do domínio de Jesus. Nada escapa do seu poder, tudo se conecta em Jesus. A sua vida sem sentido hoje pode encontrar sentido em Jesus. Não importa como você chegou aqui, não importa o vazio que você está, o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, e Ele já tem sondado os nossos corações. Quem convence é o Espírito Santo dele. Não é uma mensagem eloquente, não é um mensageiro, não. É a poderosa palavra de Deus. Somente essa palavra traz vida. Somente essa palavra traz esperança. Somente essa palavra traz propósito. Somente Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia todo joelho se dobrará. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, vai escrever assim à igreja de Filipe: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o início da caminhada, Jesus é o sentido da caminhada, e Jesus é o nosso ponto de chegada. A nossa maior expectativa, meu amado, minha amada, embora tenhamos tantos sonhos, não é mesmo? Em ver os nossos filhos crescerem, para muitos jovens aqui casar,
Nós temos tantos sonhos, objetivos, ver a empresa prosperar. Isso é uma bênção, sim. Mas a nossa maior expectativa é naquele grande dia ser reconhecido diante dele como servo bom e fiel. Mas para isso nós vamos ter certeza da nossa salvação. E essa certeza só é possível em Jesus. Eu queria que todos agora abaixassem suas cabeças e meditassem tudo isso que eu falei aqui. Eu não sei como você chegou aqui nesse dia, mas eu gostaria de finalizar esse sermão deixando 3 aplicações práticas. Conecte a sua vida em Jesus. Talvez você tenha áreas em sua vida que está desconectada hoje. A sua fé, a sua família, ministério, as suas emoções. Mas hoje Ele quer alinhar tudo novamente. E a segunda direção, além de estar conectado em Jesus, deixa Ele ser o centro da sua vida. Quando Ele ocupar verdadeiramente o primeiro lugar em sua vida, tudo mais encontra o seu lugar.